Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita aqui de pão caseiro. Só que não é o pão caseiro aquele mais tradicional, né? Com a casca fofinha, né? É um pão mais pro lado italiano, né? Aquele pão tipo italiano, com a casca mais durinha, né? E o miolo mais aerado, né? Nesses dias que tá um pouquinho mais frio, né? Agora no mês de maio aí, nessa pandemia toda, então é bom para tomar com caldo, né? Comer com caldo, sopa. Então nós vamos fazer esse pão aqui, tá? A receita é bem básica, tá? São a farinha de trigo, o sal, água e o fermento biológico instantâneo. Eu peguei essa marca aqui, mas aí a marca é a critério de vocês, tá certo? Como o clima hoje está um pouquinho frio, então a fermentação vai demorar um pouquinho mais. Mas aí a gente tem alguns truquezinhos aí para conseguir dar uma acelerada. Então os ingredientes, ó, vamos lá. Farinha de trigo, 6 xícaras. Eu vou fazer 1 quilo de massa, tá? Aí depois a gente vai dividir. Eu vou fazer bolinhas menores. Você pode fazer duas, pode fazer uma só, tá? Aí a gente vai dar umas opções na hora de dividir a massa para poder fazer a fermentação. Então aqui, ó, essa medida é para 1 quilo de massa, tá bom? Então, ó, 6 xícaras de farinha de trigo, um pacote de fermento biológico de 10 gramas, tá? Ó, 10 gramas. Ou, se não achar o biológico seco, equivale, ó, tá vendo? Já tá até dizendo aqui, ó, 3 tabletes de fermento fresco, tá bom? 10 gramas de fermento biológico seco ou 3 tabletes de fermento fresco. Aí temos uma colher de sopa de sal, o sal tá aqui, depois a gente pega a medida, e 500 ml de água, tá bom? Água a temperatura ambiente, tá bom? Nem fria e nem quente, temperatura ambiente. Então nós vamos começar a receita aqui e a gente já volta. Então pessoal, voltando com a receita, ó, aqui nós já temos as 6 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar uma colher de sopa de sal, ó, certo? Vamos uma colher de sopa de sal e o pacotinho do fermento biológico, tá? Pessoal, um detalhe aí que eu esqueci de mencionar, mas é o seguinte, tá? A farinha de trigo pode ser a marca da sua preferência, só não pode ser com fermento, tá bom? Não pode ser a farinha de trigo com fermento, que já tem umas que já vem com fermento, então não pode ser com fermento, tá bom? Senão a receita não vai dar certo aí. Colocamos os ingredientes secos, agora a gente vai mexer, tá bom? Misturar aqui, só para dar uma boa misturada. Ó, agora nós vamos adicionar a água, tá? Como eu disse, a água vamos colocar 500 ml de água, tá bom? Vamos por aqui. Vamos colocar 250 aqui e mais 250, tá? Misturar com a colher aqui no começo, depois a gente vai com a mão. Conforme a gente vai fazendo a massa aqui, depois a gente vai perceber que vai precisar, talvez precise adicionar um pouco de água, tá bom? Mas aí a gente vai vendo de acordo com a consistência da massa. Ó, mexendo aqui, já vê que já não, né? Já tá difícil com a colher, né? Então nós vamos com as mãos devidamente limpas e higienizadas, tá? Só, nós vamos mexendo aqui, tá? Sovando aqui, fazendo a mistura com a mão. Ó, aproveitando bem a farinha, tá bom?
Não, por enquanto, vamos trabalhar com a massa um pouco mais dura, porque depois se vai ficar muito úmido, a gente perde a massa, tá bom? Não fica legal. Nós vamos trabalhando aqui e aí a gente já volta com o resultado de como a gente vai ficar para trabalhar na bancada, tá bom? Tá quase no ponto aqui já, mas já a gente já volta, beleza? Então, pessoal, ó, a massa, tá? Depois que a gente deu aquela boa mistura com as mãos, ó, aproveita o máximo possível da farinha que fica colada na lateral, tá? Aí você dá uma boa misturada com as mãos, tá? Pode fazer força, não tenha preguiça. Aproveita que tá em casa mesmo na quarentena e faz força. Ó, a massa, vamos partir para a bancada agora, certo? Tirar esse restinho de farinha que caiu aqui. Ó. Então o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos ver a consistência da massa, tá? Então, ó, tá bem consistente, não tá grudando, tá? Então, nós vamos dar uma manusear ela, tá bom? Ver a consistência da sua massa. Se ela tiver muito ainda com resquícios muito de farinha, se você der uma boa misturada com a mão e viu que ela ainda tem resquício de farinha, adiciona só um pouquinho de água. Uma colher de café, você entendeu? Aos poucos, e vai misturando, entendeu? Precisou de mais, coloca mais. Se no caso da minha aqui não tem necessidade, tá bom? Então ela tá bem consistente, ó, não tem resquício mais de farinha. Nós vamos só dar uma mexida, vamos dar só uma esticadinha nela, tá? Vocês veem que ela tá com elasticidade, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ela demora para rasgar, tá? É assim mesmo agora. Nós vamos deixar ela aqui por uns 10 minutinhos, tá? Em formato de bolinha, para ela descansar, para fazer uma mistura mais adequada entre os ingredientes, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Vamos deixar ela aqui, vamos pegar um pano e colocar por cima, tá? Um pano de prato seco, pôr por cima, tá bom? E vamos aguardar aí 10 minutinhos, tá? E a gente já volta. Pessoal, 10 minutos se passaram e vamos olhar o nosso pão. Quer dizer, a nossa massa, né? Ó, você viu que ela já deu ficou levemente um pouco mais lisa, né? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos sovar a massa, certo? Ó, vê que ela não grudou, tá bom? Ó, então não precisa adicionar farinha, tá? Então o que nós vamos fazer? Ó, eu fiz sem falar. A parte mais lisa que tá aqui pra cima, de costas para o balcão, tá? A mão, a ponta dos dedos aqui, você vai pegar a massa e puxar. Não precisa rasgar, não precisa fazer força. Dobrou, ó, tá? Puxou, dobrou, ó, virou, mesma coisa, segura, ó, puxa, ó, e assim vai, tá? 10 minutos, tá bom? Nesse processo aqui, para deixar ela bem misturada, bem sovada, tá bom? Ó, ponta, certo? Dobrou, ó, dobrou, tá bom? Então, 10 minutos aí, vamos fazendo aí que eu vou fazendo aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, depois dessa incessante sova de 10 minutos, a nossa linda e maravilhosa massa já está mais lisa, certo? Bem mais elástica, né? Com mais elasticidade, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos moldar na bolinha, certo? A parte lisa para cima, tá? Aí você faz uns gruvinhadinhos assim, ó. Certo? Ó, desculpe, aqui. Ó, tá bom? E vamos... Bacia, a mesma, né? Eu só dei uma limpadinha só, mas não tem necessidade, tá bom? Ó, a massa e bacia. 1 hora, tá?
Hoje, como tá um pouquinho mais frio, que a gente pode fazer? Eu vou colocar uma fronha não, um lençol bem dobrado aqui e uma coberta por cima. Eu vou deixar num ambiente fechado, tá? Eu aqui tenho a vantagem que eu tenho a sacada ali, então eu vou colocar lá na sacada, vou fechar tanto a porta daqui de dentro quanto lá de fora o vidro, para deixar o ambiente bem um pouco mais quente que o restante da casa, para poder aquecer. Se você não tem, o que você faz? Forno. Só que não precisa ligar o forno, tá? Você só cobre bem ela com põe, que nem eu vou fazer, eu vou colocar um lençol bem dobrado, põe um pano de prato, ou até um cobertor pequeno se você tivesse, entendeu? Mas cobre com um pano, tipo aquele pano de prato que a gente colocou, coloca ela aqui assim e põe uma coberta por cima e põe no forno, tá? Não precisa ligar o forno nem nada, que aí a própria temperatura do forno fechado ali já é maior do que o do lado de fora. E aí a gente pega e aguarda 1 hora, tá bom? Então 1 hora de fermentação aí, porque hoje é um dia mais frio. Se for um dia que você for fazer tiver mais quente, então uns 40, 45 minutos, tá? Então nós vamos levar a nossa massa para a fermentação. Ela pelo menos, no mínimo, tem que dobrar de tamanho, tá? Então ela tem que dobrar de tamanho para ver que a fermentação tá correta. Beleza? Então a gente vai para 1 hora de descanso da massa para fermentação e depois a gente volta com a próxima parte do nosso pão italiano caseiro. Beleza? Até daqui a pouco, hein, gente? Olha, pessoal, tudo bem? Olha, voltamos com a nossa massa. Bom, ficou quase que 2 horas, tá? Porque esfriou muito aqui em casa hoje, aqui esfriou muito, até giou, né? Garoou, quer dizer. Então esfriou bastante. Eu coloquei em cima de um dispositivo eletrônico, vamos dizer assim, para ele poder aquecer um pouquinho, tá bom? Mas, que nem eu falei, deixa no forno, bem cobertinho, bem abafado, para ele poder crescer, ó. Lembra, era a bolinha, mais ou menos desse tamanho, né? Ó, cresceu o dobro praticamente, ou até mais, né? Então nós vamos tirar do fundo aqui, nós vamos com a mão aqui bem devagarzinho, para soltar. Tá bom? Ó, nós vamos tirando aqui. Ó. Ela cresceu bem, tá? Ó, aí, aqui, ó, embaixo e aqui. Vamos pôr na bancada, certo? Ó. E aqui agora nós vamos trabalhar ela mais um pouco. Tá bom? Vamos dar uma trabalhadinha e vamos dividir e deixar ela crescer de novo. Então nós vamos fazer aquele esqueminha, né? Ó, tá vendo? Ó como é que ela tá esticando bem, ó. Ó, tá vendo? Aqui virou. Aí, ó. Certo? Só para dar uma... Aí aqui, o que nós vamos fazer, gente? Eu fiz uma outra vez, eu só dei uma leve boleada nele, ficou compridinho, fiz o corte, né? Isso aí faz o que eu fiz. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir ele em bolinha, tá? Então aqui nós vamos fazer a divisão para ele poder já crescer e depois já ir pro forno, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos fazer uma divisão aqui, pegar mais ou menos um tanto assim. Ó, um tantinho assim. Deixa eu pegar uma faca aqui. Ó, vamos lá. Um tantinho assim mais ou menos. Aqui só para fazer um cortezinho. Ó, pega aqui, puxou. Deixa eu volta para travessa aqui e aqui tá, certo? Então vamos dar uma esticadinha nele, tá? Só pra... E aí aqui, ó, nós vamos separar umas porçãozinhas desse tamanho assim, certo? Tá? Como nós... Pra você, se você não quiser fazer bolinha, quiser fazer ele no modo tradicional, então você abre ele um quadradinho assim, mais ou menos, tá? Abrir o quadradinho assim.
né? Dá uma medinha. Vai fazer o que? Você vai enrolar aqui, assim, e vai fechar, tipo, um triângulo, certo? Assim. Tá? E aí você vai pegar, vai virar aqui e vai fazer um corte assim. Tá? Mas isso é depois na outra fermentação, tá? Só explicando mais ou menos se você não quiser o bolinha. Como eu quero, eu vou fazer o jeito, o bolinha, tá? Pra gente fazer depois uma mesa aí com caldo aí. Aí depois, mais pra frente, aí eu coloco a receita dos caldos aí. Hoje é do pão. Então nós vamos fazer o bolinha, tá? Então nós vamos deixar ele meio que nem se fosse uma massinha, sabe? Que nem brincar de massinha na escola. Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer ele assim, tá? Virando assim, ó, pra dentro, tá? Ó, assim, tá? Pra ele ir, ó. Segura com uma, vai girando com a outra. Segura com uma, vai girando com a outra. Aí fechou, dá aquela agitadinha assim, agitadinha não, né? Aquela manuseada assim, ó, tá? Vamos deixar aqui. E aí você vai fazer, tá? Mais ou menos, ó, porque minha mão é grande, né, gente, ó? Mais ou menos o tamanho de uma mão, um pouquinho tanto assim, mais ou menos, tá? Nós vamos dividir para fazer. É claro que se você quiser menor, você divide menor. Vamos supor, você quer fazer uma porçãozinha, um pãozinho para casa, vai receber uma quantidade de pessoas na sua casa, umas 4, 5 amigos e tal, você quer fazer um para cada um, então tem que ser menor, pelo menos a metade, senão, ou então você dobra, você triplica a quantidade de massa que você vai fazer, tá? Mas vocês já viram que dá um trabalhinho para poder sovar a massa, que ela não é uma massa levinha de se sovar, tá bom? Então aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem a metade disso, quiser isso, entendeu? Quiser ela inteira, tá bom? Então a gente vai dividir aqui bonitinho. E daqui a pouco a gente já volta. Pessoal, ó, eu dividi a minha massa, tá? Em mais pedacinhos aí, dividi em 8, tá? Eu fiz bolinhas assim porque eles vão crescer de novo. Então eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer o bolinha, que é o que eu quero que eu vou fazer agora, e o modo tradicional, aquele compridinho. Então vamos primeiro no tradicional. Depois que a gente tirou a massa da primeira fermentação, nós vamos colocou na bancada, nós vamos abri-la, tá? Abrir em mais ou menos um losango, tá? Você pode usar a palma da mão, né? Ou essa parte aqui do dorso da palma, bom? Para abrir, certo? Ó, não vai abrir muito porque eu dividi em pedaços menores, tá? Se você estiver usando toda aquela massa, então vai ficar grandão, ó, certo? O que nós vamos fazer? Vamos dobrar a base aqui, como se fosse a base, tá? Assim. E aqui nós vamos fechar num triângulo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos enrolar. Ó. Vai puxar. Ó. Puxar. Ó. Puxou. Fechou. Certo? No que fechou, antes de terminar, você dá uma puxadinha para fazer uma tensão da massa. E aqui você vai levar para dar a segunda fermentação de 40 minutos a 1 hora. Vai depender muito da temperatura local, tá? Então pode ser de meia hora a 1 hora. Aqui provavelmente hoje, como tá bem frio, vai ser mais 1 hora aí. Aqui você vai colocar numa assadeira, untar com óleo, tá bom? Só uma leve untada com óleo e vai pôr lá pra fermentar de novo e vai cobrir, tá? Igual a primeira vez, só que agora você vai fazer numa assadeira untada com óleo. Vai cobrir e deixar em torno de meia hora a 1 hora, depende da temperatura de onde você está. Beleza? Então esse aqui é o formato tradicional. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o bolinha, que é o que eu quero fazer hoje. Então, ó, vamos abrir a massa da mesma forma do outro, tá bom? Ó, vamos abrindo aqui, maravilha. E o que a gente vai fazer? O processo de enrolar é idêntico. Vamos fazer a base aqui, vamos fechar aqui e fechou aqui. E enrolar, ó, segura, enrola, ó, segura, ó. Tá vendo? Ó, puxou, enrolou.
Segura, puxou, enrolou. Aqui vamos fazer mais uma, puxou e enrolou. Beleza? Vamos fazer a tensão. Tá. Seria igual o outro, correto? Igual esse daqui. Só que eu quero bolinha. Então eu vou pegar aqui, ó, lateral, vou empurrar, ó, ó. Tá vendo aqui? Ó. Vai puxar aqui, ó, ó. E vai moldando a sua bolinha, tá? Ó, aqui vai ficar assim, então você dá uma juntadinha de leve, tá bom? Volta lá pra cima, de novo, ó, tá? Bolinha, tá bom? Ó, maravilha, temos a nossa bolinha, tá? Ó, certo? Então, vai pra também, mesma coisa. Assadeira untada de meia hora a uma hora, dependendo da temperatura do dia, do seu local de onde você mora, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó. Vamos lá pra assadeira, onde tá os outros ali já. Eu vou colocar esse aqui lá na assadeira, pra gente poder para a segunda fermentação, beleza? Assim que terminar a segunda fermentação, a gente volta para fazer os acabamentos finais e ir pro forno, beleza? Até daqui a pouco. Pessoal, enquanto o nosso pão tá na segunda fermentação, né? Já tá finalizando a fermentação lá. O que nós vamos fazer? O nosso pão precisa de umidade no forno, tá? Então assim, existem algumas técnicas aí. Uma delas é você ter um borrifador, certo? Aquele borrifador, né, sprayzinho, e borrifar dentro do forno quando o pão estiver lá dentro, tá? Então você vai colocar o pão ou os pães, vai borrifar a água em cima do pão, em volta do forno, por dentro do forno, né, em volta do pão, e vai fechar e vai deixar até o final da execução para poder retirar o pão. Aí esse processo aí é mais ou menos entre 45 a 50 minutos, tá bom? Então você vai fazer na temperatura máxima do seu forno, tá? Não se preocupe que não vai queimar, o forno atinge no máximo 200 graus, os fornos caseiros, tá bom? Então você pode pôr no máximo, deixa um pré-aquecimento aí de pelo menos uns 20 minutos. E aí, quando faltar uns 5 minutos para você iniciar, você coloca o... Iniciar não, quando der os 20 minutos, você coloca o pão e borrifa a água e fecha e deixa lá por mais pelo menos uns 40, 45 minutos. Esse método aqui, como eu não tenho um borrifador agora em mãos, então esse método aqui foi o que eu vi na internet e funciona, que eu já fiz da outra vez dessa forma. Como que funciona? Uma forma pequena ou uma vasilha de alumínio, tá bom? Você vai pôr 2 panos, tá? E vai colocar água fervente neles. Então nós vamos colocar, a água já está aqui, vai embaçar um pouquinho a câmera aí, ó. Tá? Nós vamos colocar, pode encher, tá bom? Certo. Colocamos. E agora que nós vamos fazer? Faltando 5 minutos para colocar o pão, nós vamos colocar essa travessa com água fervente, os panos, no forno. Então a gente vai colocar na parte de baixo do forno, tá bom? A água tá fervendo, então é de alumínio, tá quente. Certo? Nós vamos colocar na última parte do forno, tá bom? Eu vou tirar aqui o celular para vocês verem lá. Pera aí. Ó, pessoal, na parte de baixo do forno, tá? A última, tá certo? Aí você vai colocar lá e assim quando você já vai colocar o pão. Então eu vou pegar os pães pra gente colocar lá dentro, beleza? E aí, pessoal, voltamos com o nosso pão aqui, ó. Ficou por volta de uns 40 minutos, 1 hora, tá bom? Na segunda fermentação, porque hoje tá frio. Vocês viram que eles já cresceram bem, né? Não ficou naquele formato bolinha desejado, né? Mas então vocês viram que você vai ter que bolear mais ele, vai ter que enrolar mais, deixar uma petequinha mesmo, para quando ele crescer ele
fazer a forma, mas aqui já dá para ter uma ideia, tá? Nós vamos fazer um corte, tá? Nele, eu vou optar por fazer um corte em cruz, tá bom? O outro eu faço num corte de ponta a ponta, tá? Então aqui, ó, para que esse corte? Para que na hora de assar a massa não rache, tá? Nós vamos fazer um corte aqui assim, tá? E o outro aqui assim. Belezinha? Esse aqui, tá? Eu não tenho lâmina de padeiro porque eu não sou padeiro nem trabalho em padaria, então vai na faca de serra mesmo, tá? Não precisa ser muito fundo, tá bom, gente? É só, tá? Ó. Esse daqui, começa pra cá, ó. E aí você vai fazer os cortes em todas as bolinhas ou em toda a cupidinho que você vai fazer. Eu fiz nesse. Nesses daqui ficou com cara de pão francês, né? Nós vamos fazer só um corte assim, ó. Tá bom? Ó. Certo? Esse é a mesma coisa. Gente, lembrando que é a segunda vez que eu tô fazendo pão. Então não tá aquela maravilha, bonitinho, né? Mas já tem para ter uma ideia. Então nós vamos pro forno, certo? Esses aqui, a água já tá lá, que eu já mostrei para vocês. Então nós vamos colocar aqui por 45 minutos, tá bom? E depois a gente vai dar uma olhadinha, beleza? Lembre, temperatura máxima 45 minutos. Olha, pessoal, os nossos pães aqui finalizados, certo? Ó, os cortezinhos que eu falei pra vocês. Ó aqui como ficou esse daqui, esse daqui, tá? Então assim, vai muito do forno de vocês, tá? Então assim, sempre vão conferindo, tá? Se tá vendo que tá dourando muito rápido, então dá uma diminuidinha no forno, sempre presta atenção, ó, a parte de baixo. Você entendeu? Ó. Tá bom? Tá? E esse aqui, o pão ele é meio cascudinho assim, meio durinho mesmo, porque é o tipo do pão que a gente fez. Tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dá compartilha aí com os amigos aí, dá aquela curtida legal aí no vídeo. Beleza? E até a próxima aí. Um abraço.